ao vivo. Boa noite, queridos. Gire seu dispositivo, não pode girar o telefone. Boa noite, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Nós estamos com saudade de vocês. Estamos entrando agora. Você que está aí já conectadinho, comece a dar o seu oizinho, falar que você está aí. Passa para outros, para convidar outros, para que todos nós sejamos edificados pela palavra de Deus. É muito importante nós recebermos, nessa hora, orientação, a palavra de Deus, que é a palavra viva, essa palavra que ela é penetrante, ela vai penetrar profundo no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, e ela vai transformar o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso coração, e eu creio nisso, por isso eu estou falando para vocês. E nós queremos começar a meditar no Salmo 51. Esse salmo é um salmo onde Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele reconhecia as suas fraquezas, reconhecia os seus pecados, e por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando nós temos a sensibilidade de reconhecer as nossas falhas, nossos pecados e imediatamente falar com o Senhor, falar com Deus a esse respeito, e não ocultarmos dele, porque ele sabe, ele conhece todas as coisas. E Davi, então, por isso ele era chamado segundo o coração de Deus, porque ele clamava ao Senhor, ele ia para o Senhor, para os pés do Senhor, e ele clamava e ele falava assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões, compadece-te de mim, segundo a sua benignidade, porque Deus, ele é benigno, ele é misericordioso e ele se compadece de nós. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconhecia que na sua carne, no seu corpo, não havia bem nenhum, porque ele militava na sua carne o pecado. Então nós sabemos que Davi, ele tinha as suas emoções, os seus sentimentos, ele tinha a sua carnalidade, ele tinha suas vontades, os seus desejos, mas quando ele reconhecia, ele ia para os pés de Jesus e ele falava: Senhor, purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconhecia isso. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi, ele reconhecia o seu pecado, ele reconhecia que ele havia pecado contra Deus, ele havia pecado contra os céus, ele reconhecia, e imediatamente ele falava, de maneira que o Senhor é tido por justo, o Senhor é justo no seu falar, o Senhor é justo no teu julgar. E Davi reconhecia que a consequência, aquilo que estava sobrevindo sobre a vida dele, era a consequência do seu pecado. Ele sabia e ele reconhecia que Deus era justo, era puro. Por isso não podemos brincar com essas coisas, não podemos brincar com a santidade de Deus, não podemos zombar, não podemos brincar com a nossa vida, porque nós somos casa, nós somos morada, nós somos habitação do Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós. Davi, ele reconhecia, ele falava: Senhor, nós pecamos. E esse é o nosso clamor nessa noite: Senhor, nós pecamos contra ti. Eu, a minha casa, esta nação, esta geração, os nossos governos. Senhor, nós temos pecado contra ti. Todos os estados, todas as comunidades, temos pecado contra Deus. Temos feito o que é mal diante dos olhos do Senhor. E nós precisamos reconhecer
a maldade do nosso coração. Porque nós temos o poder de decisão, nós decidimos para fazer as coisas boas, aquilo que é certo, nós podemos obedecer os princípios, nós podemos ouvir, como também nós podemos desobedecer. Como nós podemos também transgredir, como nós podemos também satisfazer o desejo da nossa carne. Porque o desejo da nossa carne é contra aquilo que Deus deseja para nós, que está escrito na sua palavra. E ele fala, eu nasci na iniquidade, e minha mãe me concebeu em pecado. Eis que o Senhor se compraz na verdade no íntimo, e no recôndito nos fazes conhecer a sabedoria. E ele clama ao Senhor, Senhor, purifica-me com isopo, purifica-me no teu sangue, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me, Senhor, nestes dias, ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Apaga, Senhor, as iniquidades do nosso governo, daqueles que têm autoridade, daqueles que estão falando em nome de toda a população. Senhor, apaga as suas iniquidades, as suas transgressões, porque só o Senhor conhece a intenção que está ali dentro dos corações. Só o Senhor sabe, conhece a mente, esquadrinha os pensamentos. Só o Senhor sabe, na verdade, o que está acontecendo. E ele pede, apaga todas as nossas iniquidades. Mas ele, reconhecendo tudo isso, ele fala para o Senhor, Senhor, cria em mim. Senhor, cria em nós, cria nesta nação, neste país. Cria, Senhor, sobre toda a terra, na população, Senhor, em todos os setores, em todas as áreas. Cria em nós, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Precisamos pedir para o Senhor criar em nós um coração puro. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, como nós precisamos. Como nós precisamos ter um coração recriado e como nós precisamos de um espírito inabalável. Crie em nós, ó Deus, um espírito inabalável, que não se deixa abater, que não se deixa, por pior que seja as notícias, as circunstâncias, porque eu não vivo por aquilo que eu ouço, pelo aquilo que eu vejo, mas eu vivo pelo que a palavra de Deus diz. Eu tenho vivido por ela, eu tenho vivido nela, eu tenho vivido através dela. Todos esses anos, já vai para quase 30 anos que nós estamos vivendo essa palavra, essa verdade. E ela tem um efeito maravilhoso em nossas vidas. E ela tem nos sustentado, ela tem nos fortalecido, ela tem nos segurado de pé. E esta é a razão pelo qual nós não estamos desmaiados, desfalecidos. Cada desafio, cada circunstância, com muita fé, nós temos agarrado, tomado atitude, tomado posição, mas no Senhor. E ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele ainda clama, não me retire, não me repulses da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito, mas restitui a alegria da tua salvação e sustenta-nos com o Espírito voluntário. Não retire de nós o teu Espírito Santo, porque se nos faltar o Espírito Santo, nós perecemos. Não há esperança sem o Espírito Santo que nos sustenta, sem o Espírito Santo que alegra nosso coração, sem o Espírito Santo que nos fala
para nós ser forte e corajoso, sem o Espírito Santo que nos fala que nele nós somos capazes de enfrentar, nele nós vamos sair, através dele nós vamos sair e vamos ficar de pé para cumprir o propósito de Deus, porque ele tem um propósito na nossa vida. E aí Davi fala: então ensinarei os transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti quando virem o teu favor através da nossa vida e na nossa vida. Muitos verão o livramento do Senhor para o povo de Deus, para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que confessou, aqueles que convida a presença de Jesus para entrar na sua casa, no seu coração todos os dias, aquele que convida, que tem prazer na presença do Espírito Santo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesta casa. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, na casa de cada irmão, de cada ouvinte que está nos vendo, nos ouvindo nessa hora. Espírito Santo, que eles possam sentir a tua presença, que eles possam sentir o teu toque, que eles possam ser socorridos nas suas necessidades. Espírito Santo de Deus, que eles se sintam abraçados, confortados, que eles se sintam, Senhor, acolhidos. Cuida de cada um deles, cuida da família Ágape, cuida da nossa família, da nossa parentela, nossos irmãos de sangue, nossa parentela, nossos irmãos na fé. Cuida deles, Senhor, é nosso clamor todos os dias. Todos os dias nós clamamos ao Senhor por isso, porque nós cremos no poder da oração, porque nós cremos que somente dessa forma o céu se move, o mundo espiritual se move através do clamor. E assim nós terminamos, né, essa meditação, pedindo ao Senhor: Senhor, faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Porque sacrifícios agradáveis a Deus é o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, o Senhor não vai desprezar. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado, um coração sensível, um coração rendido, um coração que se prostra, um coração que pranteia, um coração quebrantado. É tudo que eu peço para o Senhor. Coisa triste é ter um coração endurecido, um coração cheio de conceito, preconceito, um coração cheio de mazela, um coração cheio de amargura, de tristeza, de rancor, de vingança. Que coisa triste é um coração assim. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado nessa noite. Continue conosco, continue chamando, convidando aqueles que você ama para ouvir, para ser edificado, porque eu creio que o Senhor está aí, através dessa palavra, e nós vamos ser mais edificados, e nós vamos ser mais tocados ainda, pela palavra que vai ser ministrada nessa noite. Fique conosco e continue colocando o seu nome para a oração, continue deixando o seu pedido, já está aqui, depois a gente vai estar orando junto. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a paz, que excede todo entendimento, possa invadir seu coração, invadir seu lar e reinar. É a igreja se reunindo nos lares, na mesa, sem holofotes, sem microfones, sem show, sem luzes, cujo centro é a essência, é a palavra. Amém. É o Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra nessa noite. Eu fico olhando a situação que nós estamos, fico imaginando eu, a pastora aqui, dentro de casa, sofá, cama, e imaginando na casa de cada um. E algo me chamou a atenção a respeito do descanso, né? E quando a gente pensa em descanso, um sofá é bom, mas a cama é muito melhor,
né? Na cama a gente realmente descansa. E na cama, além da gente descansar, quando a gente deita e tem um pouco de frio, uma necessidade de se cobrir, a gente quer um cobertor. Então eu quero falar sobre cama e cobertor nessa noite para nós. Eu encontrei algo na palavra de Deus, porque a cama ela tem um sinônimo de conforto, de relaxamento, de aconchego, um lugar da gente sonhar, né? Cobertor, ele esquenta, ele aquece, ele cobre, ele protege. Mas eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 28. Eu vou ler apenas o verso 20, mas depois você pode ler, depois que nós terminarmos. Você pode ler do verso 7 até o verso 22 em casa para você, se você ficar com dúvida, não entender daquilo que eu vou colocar para nós nessa noite. Isaías 28, 20, o profeta Isaías está falando aos habitantes de Jerusalém uma palavra do Senhor. Ele diz exatamente o contrário do que cama e cobertor significa. Ele diz assim: porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Que parece um antagonismo, né? É o oposto do que uma cama é, de conforto. Ele está falando que a cama, os habitantes, vocês vão dormir, vocês estão levando a vida de vocês, mas não vai haver descanso. A cama é curta. Imagina uma pessoa deitar numa cama que os pés ficam para fora da cama. Imagina ele pegar uma coberta para se cobrir e o seu cobertor tão estreito que ele puxa de um lado e descobre o outro, ele puxa do outro e descobre outro. E essa é a palavra de Isaías para o povo. Mas em que contexto no verso 20 isso foi dito para o povo? Se você depois ler, né, do verso 7 em diante, o profeta está falando que é um povo que cambaleava por causa da bebida, um povo que errava na visão, um povo que tropeçava no juízo, um povo que tinha suas mesas cheias de vômitos, um povo que tudo era imundícia, homens escarnecedores, homens que faziam aliança com a morte, homens que faziam acordo com o além, que o dia a dia deles era mentira e falsidade. E no meio de tudo isso, o profeta chama a atenção dos habitantes de Jerusalém, através da palavra de Deus, para eles abandonarem isso, para eles pararem com isso. Mas eles não quiseram ouvir. E aí no verso 17, Isaías fala assim: farei do juízo a régua e da justiça o prumo. Então, Deus vem com a justiça dele, com o prumo dele, vai passar sobre os habitantes de Jerusalém. E acho que mesmo assim eles não acreditaram. Então Isaías diz: olha, vocês estão enganados. Vocês vão deitar, tentar dormir, mas a cama vai ser curta. E o cobertor vai ser estreito. Então eu quero pensar algumas coisas a respeito disso com você. Isaías estava dizendo para aquele povo que longe de Deus não tem conforto. Longe de Deus nada pode preencher. Que podemos ter todos os amparos da vida, nos cercar de todas as garantias, mas longe de Deus, a Bíblia afirma e garante que a cama será sempre curta e o cobertor estreito. Porque eu e você não é questão de certo ou errado, não é de fazer moralmente correto, é questão que as nossas escolhas, elas vão produzir essa cama. Veja bem, as nossas solução humana. Eu fico numa guerra entre ganhar dinheiro ou perder a família, do bom emprego, do sucesso e da mulher amargurada e ferida dentro de casa, do tempo excessivo de trabalho, do abandono do lar. Quando eu ganho poder, eu perdo a simplicidade da vida. Homens poderosos no negócio perdem a si mesmo. Ganha prazer, perde tranquilidade e paz. Saúde e religiões tornam-se escravas. Religiosidade nos faz distante de Deus. Ganha-se o mundo inteiro e perde a alma. É assim na sua casa? O que é que existe nela? Será que existe apenas
murmuração. Então, os habitantes de Jerusalém, Isaías vem e diz, olha, tem algo contra vocês, o sistema de vida de vocês. Vocês fazem tudo para gerar conforto, pode até comprar uma boa cama, pode comprar um bom cobertor, mas a cama vai ser curta e o cobertor vai ser estreito. Então, longe de Deus, distante de Deus, fora do caminho, do princípio de Deus, nós conquistamos, nós realizamos, nós achamos que são boas obras, nós achamos que moralmente nós podemos até ser corretos, mas na hora do aconchego, na hora do descanso, a cama é curta e o cobertor é estreito. E eu quero ainda trazer um paralelo para esses dias de coronavírus. Eu quero pensar que cama, como ela é sinônimo de conforto, de segurança, vamos pensar na saúde. E eu quero pensar no cobertor como aquilo que cobre, que protege, como a provisão, o sustento. Toda solução humana hoje dos governos, seja do presidente, seja do governador de estado, dos prefeitos, elas vão apontar para essa cama curta e para esse cobertor estreito. Porque se nós ficarmos todo mundo no isolamento, o que vai acontecer? Nós achamos que nós estamos com uma cama confortável, nós estamos protegidos, nós estamos descansando, nós estamos seguros, mas lá na frente, a hora que o frio bater, que nós vamos puxar a coberta, ela vai ser muito estreita e o caos social vai estar instalado e o desemprego muito alto e vai faltar mantimento, vai ter uma tragédia. São soluções humanas que geram o quê? Uma cama curta e um cobertor estreito. Se de repente também for por outro lado e vamos soltar todo mundo sem fazer nenhum planejamento, nós podemos gerar um cobertor muito largo, mas a cama vai ser estreita, porque muita gente vai morrer. Vê como nós precisamos do Espírito Santo de Deus, nós precisamos da ação de Deus, iluminando os nossos governantes para um ponto de equilíbrio, para um bom senso, de consultar a Deus o que fazer. É isso que Deus estava dizendo para aquele povo. Olha, vocês estão levando a vida, vocês estão achando que está tudo bem, vocês estão achando que vocês resolvem, que quando quiser parar de beber, para, que quando quiser parar de fazer isso, para. Não vai acontecer. E por causa disso, eu venho com o meu juízo e com a minha vara e com o meu prumo. Nós estamos vendo o juízo de Deus. Nós estamos vivendo isso. Inclusive a igreja do Senhor, que estava tão orgulhosa de si, fechada dentro de 4 paredes, com luzes, pagando altos cachês, trazendo todo mundo correndo atrás de um ídolo, gospel, seja pregador, seja cantor. E agora e a palavra esse ano ela veio para nós de que seria o tempo de voltar para a palavra. A palavra é a espada, a essência é a palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra. Que a palavra precisava ocupar o centro da nossa vida, o centro dos púlpitos das igrejas. Que se fôssemos filmar os nossos cultos, que filmasse a palavra. Não as luzes da igreja, não a multidão que tem a igreja, não a organização da igreja, mas a palavra. É a palavra que precisa ir, precisa salvar o perdido, curar o doente, é a palavra. Então nós precisamos voltar para a palavra. Então eu queria pensar em algumas coisas. Que a cama da culpa, né, ela gera o quê? Um cobertor estreito. Sim. E uma cama curta. Mas o sangue de Jesus, aleluia, quando nos cobre, glória a Deus, o cobertor fica grande. Amém, e a cama fica grande. Graças a Deus. Quem tem Jesus tem poder suficiente para enfrentar a própria fraqueza. Sim.
Quem tem Jesus tem esperança suficiente para nesse mundo caótico enfrentar as dificuldades e crer que vai superar. Então eu quero deixar uma receita para nós. Como ganhar uma cama longa e um cobertor largo? Primeiro, reconhecer diante de Deus que por nós mesmos não conseguiremos a cama longa e o cobertor largo. Só Ele pode nos dar isso. Porque o nosso coração é enganoso, ele é tendencioso, ele oculta algumas coisas, sempre fazemos em detrimento de ganhar alguma coisa. Segundo, crer que em Jesus está tudo aquilo que você precisa. Decida nessa noite não carregar mais essa cama curta com cobertor estreito. Descansa no Senhor, dependência total dele. Eu queria que a gente meditasse em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Faço questão que você abra, se tiver com a Bíblia. Se tiver um marca-texto, marca esse texto. 2 Coríntios 3, 5. Diz assim: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. João 15, 5, quando Jesus fala da videira verdadeira, ele diz assim: vocês são os ramos e eu sou a videira verdadeira. Se o ramo estiver em mim, ele produz fruto, fruto que permanece. Depois ele diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Só produzimos frutos se estivermos ligados na videira. Amém. Em Jesus. Nós, no nosso natural, nós não temos capacidade de pensar alguma coisa por nós mesmos. Tudo vem de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor Jesus na nossa vida. Nós precisamos buscar a vontade de Deus, andar nesse caminho do Senhor. Porque eu e você, se nós formos preparar por nós mesmos as nossas camas, os nossos cobertores, nós podemos fazer a cama da religião, nós podemos fazer a cama do controle mental, nós podemos fazer a cama até da neurolinguística, do esoterismo, do espiritismo, do super salário, do super emprego, a cama da riqueza, a cama da fama, a cama do status, a cama da psicologia, do moralmente correto, do todo mundo faz. Mas que quando nós formos dormir, a cama vai ser curta e o cobertor vai ser estreito. E nós não descansamos, porque não fizemos em Deus, porque não consultamos o Senhor. Eu queria que você abrisse em Abacuque, para a gente encerrar. Abacuque 3, nós vamos ler do 17 ao 19. Abacuque estava clamando por um avivamento. E aqui, finalzinho da oração dele, Abacuque 3, do 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, de cabeça erguida, olhando para o alto, olhando para o céu, para o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida. Queridos, nós ficamos aí discutindo no nosso intelecto nesses dias, bombardeado de tantas informações. E nem sabemos quais são verdadeiras, e nem as que são verdadeiras, se ali está revelado e contado na profundidade do que é. Agredir uns aos outros.
é pastor contra pastor, um cobrando do outro, e vivemos a briga política, vivemos a briga da população, cada um tem um ponto de vista, mas diante dessa palavra, não construa nada em cima dessas informações naturais, consulte a Deus. Tudo que for consultado em cima dessas ponderações, lá na frente vai gerar uma cama curta e um cobertor estreito. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Jesus. Você precisa do Espírito Santo de Deus, você precisa do Senhor. Busque conforto no Senhor. Olha o que Ele tem falado conosco nesses dias. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança. Ele nos ensina o que fazer quando não sabemos o que fazer. Precisamos trazer à memória o que nos pode dar esperança. O que nos pode dar esperança não é a decisão do governador, do presidente, do prefeito. Não, o que nos traz esperança é a palavra. A palavra é que pode trazer esperança. Olha o que Abacuque escreveu no final da sua oração, do seu cântico. Ele clamou: Senhor, aviva a tua obra, ensina-nos a viver de um avivamento. Ele diz: olha, ainda que a quarentena continua, ainda que o desemprego aconteça, ainda que a minha cama vai ser comprida e o cobertor vai ser largo, porque os meus olhos estão no Senhor. Porque o Senhor é meu provedor, porque a minha fé está no Senhor, a minha provisão, o meu sustento, a minha proteção vem do céu. Aqueles são dias de voltar os nossos olhos para o céu, para o Senhor. Levante de manhã, saia e olhe para o céu. O Senhor criou todas essas coisas. Saia agora e olha para o céu. A palavra diz que todas aquelas estrelas, toda a constelação, tudo lá, diz que chamou cada uma pelo nome e nenhuma faltou, todas compareceram. Ele tem o controle absoluto de tudo. Entrega para o Senhor. Que Ele possa te ajudar. Peça para Ele: Senhor, me dá uma cama comprida. Eu não quero uma cama curta. Senhor, me dá um cobertor largo. Eu não quero um cobertor estreito, Senhor. Não importa o que aconteça. E você vai ter uma experiência com o Senhor. Amém. Que essa palavra possa tocar no seu coração, circuncidar ele. Possa ser uma marca de uma aliança de Deus. Ouça o que o Senhor está falando nesses dias. Ele nos reuniu em casa, em família, para falar conosco. É o ano da palavra, é a década da palavra. A palavra profética foi essa. O shofar foi tocado na virada do ano em Israel. A década da palavra. Coma dessa palavra, se alimente dessa palavra. Tire tempo para essa palavra. Instrua seus filhos na palavra. Conte histórias para eles da palavra. Pergunta o que eles entenderam. Ministra sobre eles. Vamos tirar o foco de todas essas coisas que pode gerar para nós uma cama curta e um cobertor estreito. Nosso coração, você está alinhado com o céu, com o coração do Senhor. Que o Senhor possa ter falado conosco nessa noite. Amém? Amanhã nós vamos estar de volta no mesmo horário. Às 7 horas. Às 7 horas da noite. E para evitar que caia o sinal. Nós vamos fazer todos os dias nesse horário, porque realmente o pico das 20 horas está derrubando o sinal. A pastora Raquel vai apresentar os nomes e nós vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe, que o Senhor seja sobre ti e faça resplandecer o rosto sobre ti e sua casa, que Ele te guarde no esconderijo, que Ele te dê, eu te falo como profeticamente, que Ele te dê, mesmo nesses dias, uma cama comprida e um cobertor largo. Amém, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Em nome de Jesus. Quero deixar aqui, apresentar a Marcela Molina, toda a sua família, a Paula e toda a sua família, o Walter, a Lia,
o João Gabriel, o Gerson, a Ana, o Mateus, o Maura, Geralda, a Wendel, a Priscila, o Heitor, o Adonis, a Kelly, o Vitor Hugo, Yasmin, o Eduardo, Fernando, a Cláudia, o Célio, a Dulce, a Hilda, a Lourdes, a Cida, a Tainá, a Edivânia, o Marcos Antônio, a Gisele, o Benevides, o Dudu, a Odete, a Rose Andrade, a Carla Borges, Adriano, a Kelly, Larissa, Maria Luísa, Giovana, Ana Mares, Murilo, João, Sirlene, todas as enfermeiras, a Márcia, o Washington, Breno, Danilo Barbosa, Gustavo Família, Gabriel, o Lucas, Helena, a Leila, o Oscar Molina, Nicolas Henrique, Silvana Chimionato, a Monique, a Milena Rangel, Marcelo Rangel, Elisa Rangel, a Vanessa Facioli, família, toda a família, a Bruna, a Jaqueline, o Breno, todas as nossas famílias. Nós vamos estar novamente orando na madrugada, às 3 horas da manhã, apresentando ao Senhor as suas necessidades, apresentando ao Senhor as suas causas, apresentando a Deus a necessidade da cidade de Franca, das indústrias, dos comércios, dos patrão, de todo empresário dessa cidade que precisa das nossas orações, suas famílias, todo empregador, todo empregado, todo microempresário, como precisa, sustenta os microempresários, que Deus possa sustentar aqueles que estão lá trabalhando na área da saúde, os hospitais, os pronto-socorro, as UBS, que Deus possa sustentar, que Deus possa sustentar os trabalhadores na área da limpeza, da cidade de Franca, e toda a cidade, toda a nação, que Deus possa sustentar aqueles que voluntários, que estão indo trabalhar nos lugares difíceis, nas favelas, ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, e todos os lugares aonde a necessidade é grande ali, de tanto da higiene que não tem, o esgoto não tem, são lugares carentes, precários, aonde nós sabemos que só o Senhor pode dar anticorpos, só o Senhor pode produzir, colocar o sangue de Jesus sobre o sangue das nossas vidas e Ele possa produzir anticorpos, porque muitos não têm uma alimentação correta, não têm um cuidado correto, que precisava ser digno de receber, mas não tem. Mas que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é supridor, Ele traz à existência aquilo que não existe. Então que Ele possa trazer à existência todo o anticorpo que nós precisamos para combater, que o Espírito Santo coloque filtro espiritual sobre as nossas narinas, sobre a nossa boca, sobre a nossa vida, sobre as nossas vestes, nossos calçados, que nós possamos sim ter nossas precauções, cuidarmos da higiene, mas que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode combater, entrar nessa guerra, entrar nessa peleja, e Deus nunca perdeu uma peleja, Ele nunca perdeu uma guerra, e Ele vai continuar, assim como o Senhor libertou o povo da escravidão do Egito, assim o Senhor nos liberta dessa escravidão, desse Egito, desse deserto que nós estamos passando, em nome de Jesus. Senhor, você fique com Deus. Senhor, nós te entregamos. Sim. Os nossos governantes, o presidente da República, sim, Jair Messias Bolsonaro, os governadores de estados, prefeitos das cidades, seus vereadores, o Congresso, a Câmara, que o Senhor sopre um espírito de unidade, que eles possam olhar para o povo, que no tempo do Senhor haja um alinhamento, haja uma direção única sobre o Brasil, que o Senhor possa soprar sobre essas vidas, Pai. Senhor, que toda intenção maligna caia por terra em nome de Jesus, e que eles sejam tocados pelo Senhor, instruídos pelo Teu Espírito Santo. É o que nós oramos, Pai, nessa noite, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, queridos. Graças a Deus, queridos. Que Deus te abençoe, viu? Que vocês fiquem com Deus, sejam guardados, tenham uma noite de paz, de descanso, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor do Senhor Jesus
e a doce consolação do nosso amado Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, seu lar, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.